Muito boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar começando mais uma vez, mais um módulo aqui com vocês. O tema deste módulo agora é soteriologia. Você sabe o que é isso, soteriologia? Muito bem, nós iremos estudar sobre a salvação. Nós faremos durante todo esse módulo um estudo da salvação. Queridos, são temas maravilhosos que iremos ver nesse módulo. E eu quero, junto com vocês que estão aí do outro lado, em todos os locais desse Brasil aí e também fora do Brasil, eu quero compartilhar com vocês experiências e ensinamentos sobre esse assunto maravilhoso, que é poder falar do nosso Salvador, falar sobre a maneira maravilhosa que Cristo Jesus nos salvou. Mas antes de começar, eu quero convidar você que curve a sua fronte para que nós possamos pedir a direção de Deus nesta aula. Então nós vamos fazer uma breve oração para podermos começar com a direção de Deus. Curve sua fronte, então vamos orar. Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra aqui na FATEC. Senhor Deus, estamos começando um novo módulo, o módulo de soteriologia, que é o estudo da salvação. Que venhamos ser claros, que venhamos compreender e aprender tudo aquilo que for proposto. E que em cada aula venhamos sanar as nossas dúvidas e sermos conhecedores desse assunto. O Senhor possa abençoar a cada aluno que está ouvindo, a cada aluno que está participando dessa aula e que também irá ouvir depois essa aula gravada. O Senhor cuide dele e da família dele e também cuide de mim, eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o professor João Brás, eu já trabalhei com vocês com liderança cristã e trabalhei também com vocês com homilética. E agora nós estamos falando sobre soteriologia. Muito bem, mas vamos entender o que significa a palavra na sua raiz. Vamos adiante e vamos aí fazer uma pequena introdução. Volta um pouquinho a tela, na tela anterior. Só um minutinho para a gente dar uma acertada aqui no PowerPoint. Vai na barra de espaço, acho que fica mais fácil. Mais uma. Isso, agora chegamos lá. Muito bem. Soteriologia deriva de duas palavras gregas. Sotéria, que significa salvação, e logos, que significa discurso, doutrina, palavra, princípio. Então, o que nós iremos estudar seria a doutrina da salvação. Saber quem é o nosso Salvador. Saber por que precisamos ser salvos. Será que nós, nesse mundo que vivemos, precisamos de um Salvador? Precisamos ser salvos? Quem é o nosso Salvador? Será que temos mais de um Salvador? Temos vários Salvadores? Ou temos um único Salvador? Queridos, são perguntas que nós iremos responder nesse módulo para você. Conhecermos quem é o nosso Salvador. E é lógico que eu tenho certeza que você já sabe que o nosso Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas iremos conhecer a fundo. Veremos o que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso Salvador. Iremos ouvir aquilo que a Bíblia Sagrada, o Assim diz o Senhor, diz sobre esse plano maravilhoso que é o plano da salvação. Vamos adiante, vamos ao primeiro texto bíblico que fala então sobre salvação. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2, nós iremos ler do verso 4 até o verso 10. Eu vou ler aqui no meu computador, que o texto está aberto, irei ler junto com vocês, você pode acompanhar na tela aí também. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, e por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que
trecho bíblico maravilhoso, não é mesmo? Nós conseguimos perceber algumas coisas nesse trecho bíblico. Que todos nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Mas o que é graça? Por que chama graça? Queridos, uma explicação bem simples da graça. A graça é algo de graça. Sim, você não pagou pela graça, eu não paguei pela graça. Cristo nos presenteou com a sua graça. Ou seja, quem pagou pelo preço da salvação foi o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Um dia, Cristo veio a esse mundo, nasceu, viveu e morreu no meu e no seu lugar, para que pudéssemos ser salvos. A graça de Cristo se estendeu a todos nós. E não há nada que você faça, não há obra que você faça, não há trabalho que você faça que possa cobrir esse amor que Cristo dedicou a você. Somente a graça de Cristo Jesus é que pode te salvar. Não é seu esforço, não é seu trabalho, não é por obras. Somente o nosso Salvador, aquele que deu o sangue por mim e por você, é que pode nos salvar. E nos salvou. Hoje estamos salvos do pecado, apesar de ainda sermos pecadores. Mas como é que é isso, professor? Somos salvos do pecado e ainda somos pecadores? Sim. O peso do pecado não está mais sobre as nossas costas. A escravidão do pecado não está mais sobre as nossas costas. Hoje somos libertos do pecado, temos direito à salvação, mas se permanecermos fiéis, se tivermos fé ao nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Ao decorrer das nossas aulas, eu irei explicar para vocês esta condição que nós somos hoje, de ainda não sermos transformados, ainda sermos pecadores, mas já estarmos salvos em Cristo Jesus. Será que uma vez salvo, para sempre estaremos salvos? Nós iremos aprender durante esse curso o que a Bíblia diz sobre salvação. Será que se eu me salvei hoje, eu não preciso mais me preocupar com nada, que estarei salvo para sempre, não preciso praticar obra nenhuma? Nós iremos aprender durante esse curso. Porque, queridos, o que a Bíblia tem a nos oferecer, o que a palavra de Deus tem a nos dizer, é algo maravilhoso que nós iremos aprender, que iremos compreender, tenho certeza. Vamos adiante. Quero falar um pouquinho para vocês sobre o plano da salvação. Dá mais um cliquezinho para chegar mais perto. O plano da salvação. Veja só, o plano de salvação é tão simples que o menor dentre os filhos dos homens pode entendê-lo o bastante para experimentar o seu poder transformador. Sabe, meus queridos, um dia o ser humano pecou. Você sabe a história. Gênesis nos relata que Deus criou o homem e a mulher e colocou-os no paraíso. E disse ao homem e à mulher: de todos os frutos, de todas as coisas poderei comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerá. Esse era o trato de Deus com o ser humano, era o trato de Deus com a humanidade. Porém, a humanidade caiu. O ser humano preferiu dar razão ao diabo. E Eva, assediada pelo demônio, assediada pelo diabo que tinha ali possuído a serpente, aceitou o fruto que a serpente deu a ela, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que Deus havia dito para que não comesse, Eva comeu, e deu a Adão e ele também comeu. E desde esse momento, meus queridos, o pecado entrou no mundo. E nós que somos descendentes de Adão e Eva, herdamos também o pecado. Ou seja, somos pecadores. Fazendo um parênteses, não daria para sermos pecadores se fôssemos frutos de uma evolução. Se fôssemos frutos de por exemplo, de uma ameba gerou um bicho aquático, e esse animal aquático gerou um macaco, e desse macaco gerou o João que está aqui te falando. O peso do pecado não estaria sobre o João se essa fosse a sequência natural dos fatos. Mas nós acreditamos na palavra de Deus e acreditamos em um Criador que criou o homem e a mulher. Infelizmente, o homem e a mulher, ou seja, toda a humanidade, pecou. E nós, por sermos descendentes de Adão e Eva, herdamos também o pecado. Já nascemos pecadores. Desde que nascemos, somos pecadores. Então havia um problema, porque o salário do pecado é a morte.
Assim Deus havia estabelecido. Lembra? Certamente morrereis do dia que comesse do fruto. Mas Jesus então assume o preço do pecado. Ele então decide colocar em prática um plano que ele já tinha mesmo antes da criação do ser humano, o plano da salvação. E ele coloca em prática então o plano redentivo, o plano que leva o ser humano à salvação. E Jesus então vem a esse mundo e morre no lugar da humanidade. Nós iremos estudar durante esse módulo também o que o ser humano fazia, como o ser humano era, qual era a sua condição antes da vinda de Jesus. Mas calma, eu quero deixar um pouquinho para as aulas seguintes. Nós não vamos falar tudo nessa aula. Nós iremos, ao decorrer do curso, falar com vocês sobre esse poder transformador, essa maravilha que Cristo Jesus fez na vida de todos nós, que é o direito à salvação, a graça estendida a toda a humanidade. Vamos adiante, dá mais um cliquezinho. Mesmo sendo tão simples, queridos, o plano de Deus é perfeito e complexo. Ao mesmo tempo, ele é tão profundo que nenhuma imperfeição foi descoberta nele. De fato, quem o conhece fica espantado com a ideia que um único plano pode atender a todas as carências espirituais e necessidades da humanidade. Ou seja, por pior que seja a pessoa, se ela entregar a vida a Cristo Jesus, ela pode ser salva. Por melhor que seja a pessoa, se ela não entregar a vida a Cristo Jesus, ela perde a salvação. O plano pode se estender a todos, e muitos também, se não aceitarem o plano, podem se perder. Veja, o plano é perfeito. O plano de Deus não há furo, não há falhas, porque vem de Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador. O plano de Deus é maravilhoso, queridos, e se estende a mim, se estende a você, se estende talvez àquela pessoa que você está pensando agora. Então, há um processo que eu quero, durante todas essas aulas, compartilhar com você, estudar com você, para que você seja um instrumento da salvação vinda de Cristo Jesus, para que você leve pessoas a conhecer a salvação, para que no seu ofício, quando você terminar a faculdade de teologia, como um pastor, como um obreiro, como um líder de igreja, você faça com que pessoas se reconciliem com Deus e encontrem o caminho da salvação. Vamos adiante? Quem é o nosso Salvador? De acordo com 1 Timóteo, deixa eu dar só mais um cliquezinho aqui para chegar mais perto. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 4 a 6. Vejam só o que a palavra de Deus nos diz. Quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Queridos, o único Salvador é Cristo Jesus. Você tem dinheiro? O dinheiro não pode te salvar. Você tem propriedades, você tem amizades, você tem crenças, você tem amuletos. Dentre tudo o que você tem, a única coisa que pode te salvar é Cristo Jesus. Nada mais pode te dar a salvação. Não adianta pensar que se você carregar um determinado amuleto no bolso, isso vai te dar a salvação. Não adianta você pensar que se você estiver abraçado com todo o dinheiro do mundo, isso vai te dar a salvação. Somente Jesus, aquele que morreu no meu e no seu lugar, é quem pode e já te deu a salvação. E é de graça. Basta aceitar esse Salvador. Basta entregar a vida a Cristo Jesus. Mas eu queria citar o que a própria Bíblia diz. Aquele que diz que ama Jesus e não guarda os mandamentos de Deus, é mentiroso. Então veja, de acordo com a palavra de Deus, quando você se torna um cristão, quando você aceita Jesus como seu Salvador, há na sua vida uma mudança. Você que tinha maus hábitos não tem os mais. Você que fazia coisas erradas não faz mais. Você que seguia por um caminho diferente da vontade de Deus não segue mais. Porque pela graça você é salvo. E pela graça agora, por esse amor maravilhoso ter se estendido à sua vida, você então pratica boas obras. Vê se você me entende. Você não pratica boas obras para ser salvo. Mas por estar salvo, você pratica então boas obras.
É diferente a situação. Não são as obras que vão te salvar, mas por estar salvo, você é um praticante de boas obras. Deu para entender? Vamos adiante então. Mais um texto aí que fala sobre quem é o nosso Salvador. Veja Salmo 37 e o verso 39. E a palavra de Deus nos diz: mas a salvação dos justos vem de quem? Vem do Senhor. A Bíblia, quando se refere a Senhor na Bíblia, está falando do próprio Jesus. Então, quando você encontra Senhor na Bíblia, na nossa tradução, e mesmo vindo do hebraico, mesmo vindo do grego, quando aparece Senhor, nós temos aí referência a Jesus, que é o nosso Senhor. Quando se refere a Deus, você tem ali então o impronunciável, né, o tetragrama, que nós acabamos falando Jeová, para podermos ter a pronúncia da palavra. Mas quando na Bíblia você encontra Senhor, aí se refere diretamente ao seu Salvador, que é Jesus Cristo. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. No tempo de angústia nós temos um Salvador que desde toda a existência sempre existiu e sempre vai existir, sempre te amou. Participou da criação, esteve sempre junto de você. Vamos adiante? Mais um texto bíblico está em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, veja: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você percebe algumas características de Jesus. Jesus sempre existiu. Se você ler o relato da criação, você vai ver que quando Deus cria o homem, ali aparece a pluralidade de Deus. A frase dita ali na palavra de Deus, em Gênesis, é: façamos o homem à nossa imagem. Veja que Deus não fala assim: faço o homem à minha imagem. Ele usa o plural: façamos a nossa imagem. Por quê? Pela pluralidade de Deus. Quem atua ali é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, talvez, se você não entendia isso, Jesus sempre existiu. Jesus não passou a existir quando veio a esse mundo encarnado. Aqui somente foi então a encarnação de Jesus. Mas Jesus sempre esteve junto ao Pai como Deus também. Deus, nós cremos em um único Deus, que ao mesmo tempo é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esta é a Trindade. Que apesar de não aparecer a palavra Trindade na Bíblia, nós cremos em um Deus triuno. Ele é três em um. E Jesus sempre existiu, sempre esteve conosco. Desde que nascemos, enquanto envelhecemos, Deus sempre é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Agora veja, antes de o mundo existir, Jesus já existia? Sim. Quando Jesus começou a existir? No princípio era Deus, era Jesus, era o Verbo. Deus sempre existiu. Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são seres coeternos. Toda a eternidade, desde o princípio infinito até o princípio infinito também, nós temos aí a presença do nosso Senhor, porque Ele sempre existiu. Ele é o próprio princípio e Ele também é o fim. No princípio era o Verbo, veja, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se talvez você tenha ouvido por aí que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criação, esse texto então, ele derruba essa crença, porque diz que o Verbo era Deus e Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Somente um Deus, queridos, poderia pagar o preço da salvação. Imagina, poderia ser muito conveniente para Deus mandar uma criatura morrer no lugar da humanidade. Mas veja, poderia nesse momento surgir um questionamento do inimigo. E olhando para Deus, o inimigo poder dizer assim: olha, mas você criar alguém para morrer é fácil, né? Você não está pagando o preço no lugar da humanidade. Mas veja, quem morreu foi o próprio Deus. Aí sim, foi validado então o preço por toda a humanidade. Jesus se fez pecado, mesmo sendo Deus, mesmo nunca tendo pecado, morreu por mim e por você, pagou o preço. E hoje
estamos livres dessa fatura, queridos. O preço do pecado não pesa mais nas nossas costas. Vamos adiante? Mais um texto, queria ler para vocês Hebreus, capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. E veja o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de quem? Descendentes de Abraão. E Abraão é descendente de quem? Descendente de Adão. Tá? Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Queridos, o pecado está ao nosso redor. Carecemos e precisamos de um Salvador porque somos pecadores. E o que fazer? Onde buscar a salvação? E, como já dissemos em outras aulas, a Bíblia também nos diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, se você entregar a vida a Cristo Jesus, se você entregar a vida ao seu Salvador, você vai ser salvo. E é simples, é coisa mais fácil desse mundo. Basta você aceitar Jesus, conhecer desse Jesus, para que você, depois de salvo, possa viver de acordo com a sua vontade. E não é maravilhoso poder passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus? Porque, meu querido, imagine que você tenha todos os bens do mundo, você seja a pessoa mais rica desse país. Mas aí você vive 70, 80, 90 anos. Aí você morre. E aí, o que adiantou o seu dinheiro? Você vai para debaixo da terra, vai ficar morto. Igual a qualquer pessoa. Mas o que vai fazer a diferença? A diferença vai ser feita se você entregar a vida a Cristo Jesus. Porque mesmo morto, quando Jesus voltar, você vai ter a salvação ao lado dele. Você vai ter uma eternidade, meu querido, para viver ao lado de Cristo, para aprender mais, ter um corpo transformado. Olha para mim, ó. Olha o que o pecado fez de mim. Falta de cabelo, né? Rugas. Isso é o que o pecado faz com o ser humano. Mas ao lado de Cristo, eu vou ser transformado. Talvez vou ter a altura que Adão tinha quando estava no Jardim do Éden. O meu cabelo não vai ter mais essas falhas, não vai ter mais essa careca. As minhas rugas não vão ter mais. E eu vou ter a plenitude da sabedoria, porque vou ter tempo para aprender, vou ter uma eternidade para aprender ao lado de Cristo. Isso não é maravilhoso? Não ter mais pecado, não ter mais morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque ali tudo vai cessar. Né? Como o próprio Apocalipse nos diz, e ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não mais morte, nem pranto, nem dor, nada mais disso vai acontecer, nada mais disso vai existir. Essas coisas vão cessar, e eu vou ter uma eternidade ao lado daquele que me salvou. Isso não é maravilhoso? Não compensa entregar a vida a Cristo Jesus? Claro que compensa, porque Deus é maravilhoso e nos dá de graça a salvação. Vamos adiante? Veja só. A salvação se tornou possível mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que se Jesus tivesse vindo a esse planeta e não tivesse morrido no meu e no seu lugar, nós não teríamos direito à salvação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então veja, foi necessário que Cristo Jesus morresse. Agora nós vamos entender como foi esse processo. Será que foi um acidente? Será que Jesus morreu como um mártir? Nós iremos durante todas essas aulas, durante todo esse curso, entender qual foi o motivo da morte de Jesus. Por quem Jesus morreu? Por quem o nosso Cristo deu a vida?
Nós iremos aprender, às vezes sanar todas as dúvidas, às vezes ficamos culpando, né? Será que quem matou Jesus foi os romanos? Será que quem matou Jesus foi os judeus? Será que quem matou Jesus foi o traidor, o apóstolo? Nós vamos entender todo esse plano de Deus, todo esse plano que Cristo Jesus executou para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Mas veja, a salvação só se tornou possível porque Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou por mim e por você. Isso é maravilhoso. Todo esse processo, tudo o que aconteceu foi em função da sua salvação. É lógico que também isso foi uma maneira de Deus mostrar o seu caráter a todo o universo, porque o caráter de Deus também estava em jogo. Satanás, quando no céu estava, ainda como Lúcifer, apontou o dedo a Deus e disse o seguinte: olha, é impossível servir a um Deus por amor, um Deus que escraviza, um Deus, nós queremos a liberdade. E Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. É para esses anjos e também para o próprio Satanás que Cristo morreu, para provar que é possível nós adorarmos a um Deus e vivermos por um Deus que é nosso Salvador simplesmente por amor, não por obrigação. É por isso que servimos a Deus, queridos. Deus não nos obriga de maneira alguma a servir ao nosso Salvador, servir ao nosso Cristo que é Jesus. Mas Deus quer que nós façamos isso por amor. Vamos adiante? Mais alguns textos, eu queria ler para vocês agora, Salmo 98, verso 2, e a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos dos gentios. Vamos adiante, mais um texto. Veja, Salmo 118, dá 2 cliques para frente. Mais um, aí. Salmo 118, verso 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Queridos, você dizer que um santo te salva, diferente de Cristo Jesus, isso não é bíblico. Se você disser que o seu dinheiro te salva, se um guia, se um feiticeiro, um mentor espiritual, um guru te deu a salvação, eu quero te dizer que isso não é bíblico, porque toda a Bíblia aponta para um único Salvador, e esse único Salvador, meus queridos, é Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos dar a salvação. Ok? Mais um verso, vamos adiante. O verso de Salmo 27, verso 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Não há outro Salvador. A Bíblia é bem clara nisso. Mais um verso que eu queria mostrar para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 9. Deus nos diz assim: Deus não nos destinou a ira. Missão da salvação, por intermédio de quem? O Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Queridos, temos coisas maravilhosas para estudar durante esse módulo. Eu queria te convidar a não perder as aulas. Nós estaremos todas as segundas-feiras aqui ao vivo, das 7h30 às 9h. E também você pode assistir essa aula no site da FATEC, ela estará gravada. Você pode também assistir essa aula no Facebook. Você pode também ver essa aula no YouTube. O que você não pode é perder as aulas. Não pelo fato simplesmente de você fazer boas provas, depois de tirar nota e passar nesse módulo, mas é pelo fato do conhecimento, para que você realmente aprenda, para que você realmente entenda o que é a salvação, entenda o plano de redenção na minha e na sua vida. Como é que um Deus pôde ter vindo a esse mundo e morrer no meu e no seu lugar? Não há amor maior do que esse, meu querido. E eu quero, do fundo do meu coração, que você entenda, que você compreenda a cada aula que aqui eu passar com você. Vamos adiante? Nós agora iremos ver os temas que nós vamos estudar nesse módulo, tá bem? Eu quero apresentar para vocês alguns temas que nós iremos estudar durante... Nós vamos ver... divididos em duas partes. Aquilo que Deus fez por nós e aquilo
Contribuição a esse amor nós podemos fazer. Feito. Nosso primeiro tema, próxima semana, é a morte. Nós iremos estudar sobre a morte. Por que a importância da morte de Cristo Jesus? Como ele morreu? Por que ele morreu? Por quem ele morreu? Nós iremos entender tudo sobre morte e qual o papel da morte no processo de salvação. Iremos entender a salvação de Jesus Cristo. Isso são as provisões feitas de Deus para nós. Bom, contribuição a esse amor, o que eu posso fazer? A confiança e segurança. Ou seja, meus queridos, temas maravilhosos. Para você que gosta de fazer teologia, para você que ama participar da vida cristã, você que é um líder de igreja, pastor, meu querido, o teu trabalho vai ser muito enriquecido com o que você vai aprender nesse módulo. Você vai se tornar, ao final desse módulo, um pastor diferente, um líder espiritual diferente. Você vai ser uma pessoa com mais bagagem, com mais aprendizado. Mas não somente para engrandecimento próprio, não somente para acumular conhecimento, mas para levar outras pessoas a também adquirir esse conhecimento, a levar outras pessoas também a conhecerem e participarem da salvação que é em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Poder levar pessoas à salvação? Eu acredito que esse é o meu desejo. Uma das coisas mais gostosas é quando você vê um pecador entregando a vida a Jesus. Uma pessoa que o pecado havia destruído, que uma pessoa que estava moribundo nesse mundo, sem saber para onde ir, onde o pecado, o inimigo havia batido, surrado várias vezes. E essa pessoa então encontra-se com o seu Salvador e tem agora uma vida nova em Cristo Jesus e está salvo em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso não mexe com você? Não toca profundamente no seu coração? Entenda. Um instrumento da o nosso Senhor. Você entende esse verso? Você que é pai, você que é mãe, será que você entregaria o seu filho por pecadores? Foi exatamente o que Deus fez. Só que Deus fez por toda a humanidade. E somente Ele podia fazer. Somente Ele poderia pagar o preço que era meu e era seu. Sabe, queridos, era eu e você que deveríamos estar pregados naquela cruz. Porque foi a humanidade que pecou e não Cristo Jesus. A cruz era para nós, a morte eterna era para todos nós, mas Cristo morreu no meu e no é por Cristo, porque vivendo por Cristo e por você. Esse é o nosso somente um Deus maravilhoso, poderoso. Vocês vão
nosso curso durante todo mesmo ao vivo. Eu acredito que é isso, tá? Mas se para todos um bom salvação.